agradeço à Francina, ao Filipe, a toda esta boa gente do Senac, porque é mais uma oportunidade de aprender, não é? Onde eu vou, quero aprender, não é? Também já me disponibilizei para quando quiserem fazer bacalhau, eu venho cá para trocar figurinha. Adoro cozinhar, não sei cozinhar, e portanto quero que me convidem para vir aprender. E agora neste bocadinho que vai ser rápido, certamente, porque vou ter de ir para São Paulo. Nós encaixamos este encontro assim entre um encontro em São José e um encontro em São Paulo. Então eu vim para perguntar o que é que querem saber, não é? Se houver alguém que queira fazer uma pergunta, eu agradeço. A primeira pergunta é sempre difícil, não é de aparecer. Então passemos à segunda pergunta, vamos lá. Muitas vezes me dizem, Zé Pacheco, mas os teus encontros, as tuas falas são sempre assim, brincando e tal. É a criança grande que eu tenho em mim, não é? O Rubem Alves dizia que quem mata a criança grande que tem em si não fica adulto, adultera-se. Então nós, sobretudo educadores, que somos todos, se nós matamos a criança grande, ficamos chatos, irritantes. Eu já estou muito irritante. Ontem, por exemplo, estava muito, o Filipe e a Camila viram que eu estava assim, na TPM intelectual, estava muito mal, muito mal. Não foi, Filipe? Eu estava horroroso. Estava pior do que agora ainda. Já estão a ver que eu estou a falar por falar, para ver se alguém faz uma pergunta. Já entenderam, não é? Não são portugueses, já perceberam o que é que... Não há perguntas? Bom, então eu faço perguntas. Posso fazer perguntas? Porquê é que há escola? Porquê é que há aula? Porquê é que há turma? Porquê é que há prova? Porquê é que há intervalo? Porquê é que as aulas têm 50 minutos? Porquê é que há carga horária por disciplina? Porquê é que há banheiro de aluno separado de banheiro de professor? Porquê é que as escolas começam todas à mesma hora? Porquê é que há férias na escola? Um hospital faz férias? Uma igreja faz férias? Porquê é que o Brasil só tem 8% dos cidadãos com proficiência em matemática e língua portuguesa? Porquê é que há 14 milhões de analfabetos literais e mais 26 analfabetos funcionais? Porquê é que o Brasil é o segundo país nos índices de desigualdade, quando é o sétimo no PIB? Porquê é que o modo como as escolas trabalham não conseguem cumprir o direito à educação? Se na Constituição da República, na Constituição da Federação, está inscrito no artigo 205 que a educação é um direito consagrado, se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil está escrito que é dever do Estado dar educação a todos os cidadãos, e se as escolas não o fazem, a pergunta final, podem continuar a fazer desse modo? A resposta eu sei qual é, e vós também. Não. E depois de criar este ambiente tão pesado, com perguntas tão despropositadas, a pergunta final que vós poderias fazer, e então? E agora, José? E agora as perguntas que venham daí, porque estas que eu fiz não têm resposta. Não têm resposta. Então, estou a falar do sistema educacional. E quando pensam em sistema educacional, estão a pensar em quê? Em escolas? Em professores? Eu não penso assim. Eu tive sorte que eu não comecei pela pedagogia. Tive muita sorte. Comecei pela engenharia. Eu sou engenheiro eletrotécnico. E, portanto, eu tenho uma entrada na escola que é completamente diferente daquela que o pedagogo tem. Mas eu sou pedagogo e tenho muito orgulho de o ser. E por ser estrábico, como já viram, eu vejo as coisas de outro modo. Também tenho o privilégio, tenho muita vantagem e tenho outra desvantagem, que é viver no Brasil sendo europeu. Não entendo nada do Brasil. Então eu procuro juntar as minhas vantagens com as vossas vantagens. E tenho um convite para vos fazer, no final, que não vai demorar, porque eu vou ter que sair cedo, um convite.
A Nena já conhece um pouquinho, porque estou há 15 anos no Brasil, já morei em São José dos Campos, por exemplo, e estou com vontade de parar, não é? Nós somos jovens, Nena, não é? Com 65, a gente está na flor da idade, mas estou há 32 anos viajando, e o corpo já não aguenta. Ontem eu vinha a queixar-me lá, enfim. O Filipe dirige muito bem, mas eu já vinha com o corpo todo estragado, virando abóbora, uma coisa horrorosa. A mente está boa, mas o corpo já não responde, é uma chatice. Então, para terminar, eu estou com vontade de sair disto, mas eu contraí um compromisso com o Brasil, um compromisso ético. Porque encontrei no Brasil, eu não sou puxa-saco, aliás dizem que eu sou um cara de pau, digo tudo que me apetece, e eu encontrei no Brasil algo que eu não esperava. Aprender até morrer. Talvez até se aprenda depois, eu não sei. Quando eu morrer, depois eu volto para contar. Porque eu descobri no Brasil que é possível uma nova educação. E essa educação é a reinvenção do ministério educacional. Sabem a palavra, o que significa a palavra ministério, não é? Mini, né? Vem do latim. Então, estou com vontade de sair e estou a fazer convites. Estou a preparar uma grande equipe e vós podereis ainda fazer parte dessa equipe. Porque não me interessa nada estar a criar ilhas de excelência, coisinhas bonitas, alternativas, não adianta nada. Elas duram enquanto duram. E escolas como esta, porque eu quando vou a uma escola, eu escuto, mas sobretudo vou xeretar, ver aquilo que não se vê. Quando a gente é velhinho é assim, entra na escola e é como o gigante da história. Aqui há criança, não é? É a mesma história. Aliás, eu vou contar uma historinha dessa coisa do xeretar. Depois, se houver uma pergunta, eu agradeço. Depois eu falo das equipes, falo do projeto, se tiver interesse eu explico qual é. A historinha do xeretar. Eu sou convidado para ir às escolas e eu vou com todo respeito e carinho. E uma vez fui a uma escolinha, eu entrei e a diretora, muito simpática, professor Pacheco, bem-vindo e tal. Disse, nós somos construtivistas. E eu, tá bom. O senhor também é construtivista? Eu, não, sou destrutivista. Destrutivista? Não. Podia ser pós-construtivista. E ela ficou calada, ela deve ter pensado, ela é maluca, ou então inventou mais uma teoria, não é? Aí eu disse, mas porquê que quer que eu esteja aqui na escola? É que eu queria que você visse uma coisa, nós trabalhamos por projetos. Tá bom. Venha cá. Entrou numa sala, abriu a porta, a professora estava a dar aula, e eu pensei logo, projeto com aula, mas curioso que eu sou. E ela chega, vem cá. Nem perguntou à professora, tirou uma criança que estava na frente, aquelas de primeira fila, né? Puxou-a, levou-a para dentro da biblioteca e levou-me com ela. Eu disse, sentei-me com a criança, a biblioteca estava fechada, claro, sem ninguém, como é normal. Vocês imaginam bibliotecas vazias? Não adianta. Há coisas que eu, quando entro na escola, não entendo. Essa coisa, por exemplo, nos banheiros tem, por favor, urine dentro do vaso, por favor, não sei. Como é que é possível? Bom, adiante. E mais tarde eu encontro isso nos aeroportos. É sinal que a escola não valeu de nada quando pede para urinar. É porque eles continuam a urinar fora do vaso. Pronto. Adiante. Então eu sentei-me com a criança, e agora para acabar a historinha, eu perguntei-lhe, o que é que tu estás a fazer? E ele, eu estou a fazer projetos. Assim, que maravilha. E qual é o teu projeto? É o tubarão. Então tu quiseste estudar o tubarão? Não quis. Assim, para lá. Não estou entendendo. Estás a fazer um projeto sobre o tubarão? Estou. E não queres estudar o tubarão? Não. Mas como é que foi? E diz ele, sabe, na semana passada a minha professora disse que vinha cá um senhor para nos ver fazer projetos. Criança é cruel. E eu contive o riso e disse, então ela perguntou o que é que a gente queria fazer. E eu disse, e tu? Eu queria fazer um projeto de robótica. Então querias fazer um projeto de robótica, estava a falar do tubarão? Porque a professora depois disse que não podia ser muitos projetos e fez uma votação. E a maioria queria o tubarão e ela disse, toda a gente vai fazer o tubarão. E eu tive que fazer o tubarão. Bom, até ali eu entendi que é aquele oba-oba dos projetos e tal, enfim. Mas eu não tenho, isto não é uma crítica, atenção.
Quando eu faço uma crítica, ela cai sobre mim. Eu sou o primeiro responsável por isso. Ok? Eu sou individualmente responsável pelos atos do meu coletivo. Essa é a minha cultura profissional. Mas depois eu perguntei ao moço, e o que é que tu já fizeste? E ele, pesquisa. Ele sabia as palavrinhas. Mas posso ver a pesquisa? Pode. Eu abri o caderno e tinha assim, projeto, o tubarão. Pesquisa, 2 pontos. O tubarão não pode parar de nadar, abrir parênteses, conforme a gravura anexa, fechar parênteses. Porquê? Eu perguntei, onde é que está a gravura anexa aqui no caderno? Está no livro. Então, se não está aqui no caderno, porquê é que puseste aqui? Porque está no livro. Eu fiquei a olhar para aquele moço, ele não estava a pesquisar, ele estava a perder tempo. Estava a copiar. E lembrei-me de um episódio quando me convidaram para ir trabalhar na universidade. Estava no fim do semestre, eu perguntei, e como é que é da avaliação? Propus portfólios digitais e tal, mas eles não ouviram falar daquilo. Disseram, não, nós já temos o projeto pronto. O projeto de quê? O trabalho final, eu posso ler. Eles trouxeram. Eu percebi o drama. Ainda ontem falei nisso. Os trabalhos deles eram assim. E Vygotsky disse, e Piaget disse, eu disse aos meus filhos, desculpem, eu não sou fofoqueiro, quero lá saber o que o Piaget disse. Se quiser saber o que o Piaget disse, eu vou ler os livros do Piaget. Isto é cópia. Isto não é produção de conhecimento, meus amigos. Eles estavam no último semestre de formação de professores. Em Portugal. Aqui é diferente, como a Ana sabe, portanto, estou a falar daqui. E depois de contar estas pequenas anedotas sobre o que não é projeto e sobre o que não é produção de conhecimento, e vocês perceberam perfeitamente que é uma fraterna provocação a perguntas. Fazer perguntas. Please. Quando eu vim, nós já tínhamos combinado que alguém ia fazer a pergunta, eu vou lá. Quando eu vim ao Brasil, a primeira vez que eu vim ao Brasil, eu estava numa mesa incrível com o Rubem Alves e com o Daniel Greensberg, de Sudbury Valley. Então o homem, na moderação, disse, pessoal, você é o primeiro, mostre-me lá o texto da comunicação. Eu disse, eu não tenho texto. E o que é que você vai dizer? Eu sei lá, ainda ninguém me perguntou. Vamos lá. Ok. Bom dia, professor. O aprendizado por projetos, ele nasce no querer? Vamos lá, o teu nome? Cadu. Eu posso, se me deixarem, vir por cá um dia para conversar sobre isso. Porque eu posso dar uma resposta muito superficial que nem seja sequer resposta. Mas eu vou comentar um pouquinho. Há que distinguir entre pedagogia de projetos, metodologia de trabalho de projeto e por aí vai. São várias as designações e diferentes as abordagens metodológicas. Eu vou preferir falar ao vivo e a cores. E depois, se um dia me possibilitarem um contacto de 2 ou 3 dias, nós trabalharemos isso. Projeto Âncora, que eu acho que muitos aqui foram visitar. Projeto Âncora trabalha na metodologia de trabalho de projeto, na técnica de resolução de problemas, construindo projetos com e não para. O educador não deve construir projetos para os alunos, deve construir projetos com outras pessoas. Não deve fazer planejamento de aula, porque a aula é inútil e prejudicial, não se aprende nada em aula, a não ser outras coisas que não se deve aprender. Deve ensinar o outro a planejar-se. E uma das formas de o ensinar é ensiná-lo a pesquisar, por exemplo. Saber selecionar a informação pertinente, saber analisar e criticar a informação, saber comparar diferentes informações e avaliá-las, saber sintetizar a informação, transformar em discurso próprio, autoral e sabê-lo comunicar, passando essa informação para o conhecimento através da mediação pedagógica. Aquelas coisas estão no livro. Bom, então no Âncora, nós recebemos jovens que eram considerados perdidos para a escola. Não estes que agora estão lá, que são novinhos, mas nós recebemos jovens com 14, 15 anos, sem saber ler nem escrever, líderes de gangue, era uma complicação aquilo. Mas tinha gente pequenina ainda, mas esses que tinham 12, 13, 14, 15, nos preocupavam muito. E a missão que eu levava, que me foi deixada pelo Walter Steuer, que foi o empresário que criou a ONG, ele no dia em que morreu,
Ele pediu à esposa para me chamar para eu ir porque ele queria salvar vidas. E ele dizia que não bastava o contraturno, porque era como tentar enxugar gelo. A expressão nunca me esqueci dela, porque aqueles jovens tinham teatro, circo, pintura, o mosaico, mas depois iam para a favela, iam para a escola e ficavam iguais ao que já eram e entravam na senda do crime. Então nós tivemos que devolver à vida esses jovens. Eram jovens desinteressados, desmotivados, aquela coisa toda que a gente sabe. E fomos pelo projeto. Vou dar apenas 3 ou 4 exemplos. Primeiro exemplo, eu não vou dizer nomes, porque não interessa. Primeiro exemplo, eu peço ao amigo Marco, melhor, antes vamos ver um bocadinho. Daniel, vamos lá. Daniel, vamos, antes de ver o que eu ia mostrar, vamos ver um bocadinho do âncora hoje, tá bom? Um minutinho, podes pôr, obrigado, Daniel. No projeto Âncora, cada um de nós é uma parte importante de um todo. Na escola Projeto Âncora, as atividades se desenvolvem a partir do interesse das próprias crianças. Sabemos que não há jeito melhor de aprender do que se divertindo, ajudando o próximo, trocando experiências e promovendo o desenvolvimento social com fortalecimento de vínculos. Aqui, a gente inverte a ordem da educação tradicional. Partimos dos sonhos e das necessidades das crianças para então chegarmos no aprendizado curricular. Com essa inovação, estamos ganhando reconhecimento no mundo todo. O Inove Edu, formado por uma curadoria internacional, selecionou o Âncora entre os 96 projetos no mundo capazes de formar o ser humano para o século XXI. O projeto Âncora se baseia em 5 valores: respeito, honestidade, afetividade, responsabilidade e solidariedade. São esses os pilares que estamos difundindo para todo o Brasil, tanto através de nossas crianças, quanto por meio da comunidade ao redor do projeto que participa. Bom, antes de mostrar o primeiro projeto, temos a comunidade. Porque aquilo que eu pensei é que ali no Âncora não deveria criar-se uma escola. Ou melhor, escola sim, dentro da tradição grega, de scole, e da tradição latina, do educare, mas nós tínhamos 3, 4 ou 5 favelas à nossa volta, que eram, enfim, nem vou descrever, e onde moravam essas crianças e jovens. Então, partimos para um dispositivo bem diferente. Ao invés de fazer uma escola, que fizemos, é uma escola estadual, particular, mas ela é o início de uma comunidade de aprendizagem. Aqui é que eu quero chegar antes de mostrar os projetos. Comunidade de aprendizagem não é algo que vai mitigar o velho modelo. Não vale a pena melhorar o velho modelo. É um modelo concebido na Revolução Industrial, na Prússia militar, com inspiração filosófica na Pampédia de Coménios. Não faz sentido ter alunos do século XXI com professores do século XX a ensinar como no século XIX. O que é preciso é uma nova construção social da aprendizagem, uma nova construção social. Porque essa que foi criada no século XVIII e XIX, ela respondeu a necessidades sociais do século XVIII e XIX, dos Estados-nação que emergiam e tudo mais. Mas não faz sentido no século XXI. Muito menos nestes nichos de violência e marginalidade. Então nós partimos para conceber uma comunidade de aprendizagem. Toda a prática tem teoria, não há prática sem teoria. Um dos grandes problemas da escola é a moda pedagógica, é o bonitinho, é vamos fazer mais uma hortinha, vamos fazer mais um computador. Não é nada disso, isso não adianta nada. Meter computadores em sala de aula é perder tempo e gastar dinheiro mal gasto. E fazer é preciso computador, lógico, é preciso. Mas não é deste modo como está a fazer-se. E fazer uma horta pode não significar nada. Pode significar muito. O projeto Âncora tem uma horta mandala, que é um modelo de hortas comunitárias que estão a ser criadas nas favelas. Então, a comunidade de aprendizagem tem fundamento teórico. Quando eu fui procurar esse fundamento, eu encontrei na UFSCar
uma tese de doutorado de 2007, da Roseli. Eu fui procurar na bibliografia se haveria algum autor brasileiro. Tem um, Paulo Freire, claro. Ele serve para enfeitar teses de doutoramento. Nunca vi Paulo Freire nas escolas e, portanto, está sequestrado nas teses de doutorado. Fica lá descansando que um dia ele vai descer. Aliás, aqui há um tempo atrás eu vi numa manifestação, Paulo Freire fora da escola. Eu perguntei como é que ele pode sair se ele nunca entrou. Bom, mas isso, esta história é um pensamento português que é muito surreal. Então, fomos partir daquela proposta da Roseli, não é? Da questão da comunicação dialógica, a questão das tertúlias, mas eu percebi que não era por aí. Eu percebi por uma razão muito simples e que me cria vantagens e desvantagens. Eu sou do chão da escola. Eu sou do chão da escola. O problema está aí. E tenho grandes amigos nas universidades, que eu respeito imenso. Aliás, muitos dos meus amigos, o António Novo, o Manuel Sarmento, toda essa é da teoria. E como eles sabem coisas que eu nunca hei de saber. Mas eu sou do chão da escola. Sei muito menos do que eles. Mas eu sou da praxis. Da prática com teoria. E, portanto, eu vejo a educação de modo diferente. E quando eu li aquilo, eu percebi que aquela proposta da Roseli, com todo o respeito que eu tenho por ela, que é uma mulher maravilhosa, não põe em causa o modelo tradicional. Ou seja, o germe do insucesso, da ignorância e da doença está lá. Os princípios e os valores são aqueles que no século XIX, mas acrescenta algo. Então, radicalmente eu não estou interessado nisso, mas agradeço à Roseli. Eu fui procurar se haveria algum autor brasileiro ou alguma prática brasileira de comunidades de aprendizagem. E quando a gente procura, a gente encontra. Encontrei um homem chamado Alessandro Cerchai, não sei se alguém ouviu falar, que criou uma comunidade de aprendizagem no Brasil, no Bom Retiro de São Paulo. Quando aquelas comunidades de aprendizagem que a Roseli fala são de 1997, em Leeds, e na Catalunha, 97. Muito recente, 20 anos. Pois esse Alessandro Cerchai criou uma comunidade no Brasil em 1905. Depois fui descobrir Eurípides Barçanulfo, um farmacêutico que criou uma comunidade de aprendizagem em Sacramento, Minas Gerais, em 1907. E depois fui descobrir o Manise da Silveira, no Engenho de Dentro, que criou um museu do imaginário e uma comunidade de ditos loucos internados. Depois fui descobrir a Maria Nilde Mascalani, que eu também gosto de falar de mulheres, sempre fala-se de homens. Maria Nilde, que criou os colégios vocacionais de Batatais, da Americana, São Paulo. E depois fui descobrir gente como o Milton Santos, que fala de comunidades, e o Florestan Fernandes, que fala de comunidades, e fui descobrir o Lourenço Filho, que lá no Ceará falava de comunidades, e fui descobrir a Helena Antipov, que falava de comunidades, e fui descobrir o Agostinho da Silva, que só tinha um defeito, português, viveu no Brasil e falava de comunidades. Ele assumia os princípios básicos do padre António Vieira: a vida deve ser gratuita e o homem não foi feito para trabalhar, mas para cocriar. E depois descobri o Paulo Freire, ou redescobri, nas entrelinhas, a questão da comunidade. E depois descobri a peça fundamental. Depois de ir ter com o Anísio e com o Darcy, encontrei Lauro de Oliveira Lima. Saravá, Lauro. Um dia, eu estava no Rio, no Flamengo, e para aprender o Brasil, nada melhor que a literatura brasileira. Já tinha lido Gilberto Freire, toda aquela gente. Eu fui ler o Dom Casmurro, o clássico da Capitu. Fui a um sebo de rua e nada acontece por acaso. Comecei a vasculhar os livros e encontrei o Dom Casmurro. Mas mesmo ao lado do Dom Casmurro tinha um livrinho de capa vermelha que dizia Escola Secundária Moderna. O professor não resiste. Curiosidade, eu abri logo o livrinho. Quando eu abri o livrinho, eu pousei o Dom Casmurro. Peguei no livro e comecei a ler e eu fiquei... Foi um impacto tão grande que ainda agora eu sinto. Um iluminado. Aquele livro é um hino à pedagogia, é um tratado de pedagogia.
Escola Secundária Moderna. Aí eu voltei para o congresso onde eu estava e perguntei, alguém ouviu falar de Lauro de Oliveira Lima? Até que uma senhora disse, eu sei, ele mora lá no Recreio dos Bandeirantes, onde eu moro. Eu disse, e onde é? Olha, ele explicou-me. Eu saio do congresso, meto-me num táxi, gastei uma nota preta, andei lá à procura no Recreio dos Bandeirantes, até que encontrei. Fui falar com o Lauro. Ele ofereceu-me todos os livros autografados, e quando eu chego a casa e leio livro a livro, não é? Que nós, professores, educadores, procuramos sempre, atualizamos. Eu olhei para um dos livros e dizia na capa, Escola da Comunidade. Escola da Comunidade. E aí foi assim um pim! Escola da. Na. A escola é um nodo de uma rede de aprendizagem que se chama comunidade. Escolas não são edifícios, são pessoas. Escolas são pessoas e as pessoas são os seus valores. E os valores, quando são transformados numa carta de princípios, dão origem a projetos. Os PPPs. Escolas são pessoas. Aprende-se desde o pré-natal até à morte. Então, a partir dali, eu fui aprofundando. Conheci uma amiga, Amélia Pel, da Casa Redonda de Carapicuíba, que conviveu com o Lauro de Oliveira Lima e me trouxe um documento que eu tenho aí, está no carro do Filipe, mas depois um dia, se eu voltar eu mostro-vos, que é o croquis do livro. Quando ele publicou o livro, ele tinha uma base. Eu penso que esse croquis desse livro vai ser o primeiro documento do Museu das Comunidades de Aprendizagem. Resumindo, quando no Âncora eu lá cheguei, eu escutei. A primeira coisa que eu escutei foi, você é que é o tal Zé Pacheco lá da Ponte? Assim, sou o tal. A Ponte vai fazer 40 anos daqui por 5 dias. Dia 1 de setembro. Faz 40 anos. Eu disse, eu não quero saber da Ponte. Sim, mas você é que é o tal Pacheco? Eu disse, tem dias, amigo, tem dias que sou, tem dias que não sou. Olha, mas você vai entrar numa fria. Assim, por quê? Com estes professores você não vai conseguir fazer nada. Eu disse, mas eu tenho outros. Não, só tenho estes. Então é com este, meu amigo. O que nós fizemos, imediatamente partimos daquelas pessoas maravilhosas que tinham dado aula 10, 20, 30 anos. E muito bem, eu gosto de quem dá aula. Mas eu queria ir mais longe. Então, reunimos-nos, eu pedi logo à partida que não fossem só os professores. As cozinheiras, o pessoal da secretaria, o jardineiro, toda a gente se juntou. E depois perguntei, onde é que está aqui a comunidade? A comunidade não é só a escola. Qual é o projeto? Não temos. E queres fazer uma escola? Queremos. Então temos que fazer um projeto. Queremos. Então fazer. Não, você não pode fazer. Eu não. Quem faz o projeto é a comunidade. Mas nós ainda não temos alunos, não é? Estes que vêm para o contraturno, não sei se vêm depois. Eu disse, então como é que vão fazer? E uma começou assim com ar de riso. Sabe, quando a gente quer fazer uma escola, a gente faz um xerox do projeto de outra escola. Assim, então façam. E mudam a capa. E fizeram isso. Foram lá à escola mais próxima, fizeram um xerox, mudaram a capa, mandaram para a Secretaria de Estado e a escola foi criada por decreto em dezembro. Só que quando nós entramos, isto é pouco ético, não é? Mas é assim. Mas agora reparai, se nós mandássemos o projeto que depois mandamos para substituir aquele, nunca seríamos escola. Cuidado. Então, começamos o trabalho com as crianças. A partir das crianças, o que nós fizemos? Estrategicamente, alguns professores do Âncora foram morar dentro dos barracos da favela. Imediatamente. E com as crianças e jovens fizeram um mapeamento de primeira camada. Lugares onde se pode aprender. Encontramos padres católicos, igrejas evangélicas, em pequenas indústrias, também encontramos as bocas de fumo e tal, mas isso é melhor não falar. Então, encontramos vários lugares onde se pode aprender. Fomos para a segunda camada. Quem mora nesses lugares? Quem vive? Quem pode ensinar? E fomos inventariar 80 e tal pessoas, entre as quais a nossa instrutora de circo, o Ailton, que é o faz tudo, que ensinam maracatu, que ensinam mosaico, que ensinam cozinha, que ensinam tudo. São as crianças que fazem as merendas, são elas com as cozinheiras. Então nós vamos reunir aquilo que nós chamamos os cuidadores. Agora eu teria de entrar agora num glossário diferente. Eu não falo de pedagogia, eu falo de antropogogia.
Não é? Pedagogia é o pai da Gogos que leva a criança à escola. Nós não levamos a criança à escola. Nós trabalhamos com toda a gente, com antropos e não com pedagogos. Bom, adiante. Mas depois, se eu voltar, eu depois falo convosco sobre o glossário. Foi um glossário que me trouxe para o Brasil. Um glossário explicado pela Bárbara ao Rubem Alves, que o fez chorar. Sarabá Rubem. Então, quando a gente já está tão perto daqueles que foram embora, a gente vê a eternidade a aproximar-se, é uma sensação estranhíssima. Vos garanto que é. Ok. Então nós tivemos o privilégio de encontrar dezenas de pessoas que estavam a estupidificar-se a ver a televisão durante o dia ou andavam traficando ao fim da tarde. Essas pessoas começaram a trabalhar connosco. E a escola deixou de ser só aquele espaço que vós visitaste e hoje são várias comunidades. Uma delas não tem tráfico nem prostituição. Em 4 anos eliminou, sem necessidade do PP. Não é milagre, é uma nova prática social. Não é milagre, é um novo modo de aprender. Não é algo que vai disfarçar os defeitos da escola que temos. É algo que está anunciado desde 1967 no Brasil, por Lauro de Oliveira Lima, e que o Brasil desconhece, mas que começa a conhecer e começa a fazer. Eu espero que, a partir do SENAC e de escolas da região, vós possais fazê-lo também. Cada qual a seu modo, não há modelos, não há modas, a criança não é cobaia de laboratório, cuidado com isso, é tudo muito bem. E quando me perguntam, mas como é que a gente aprende a fazer metodologia de trabalho de projeto? Eu respondo, dando aula. Mas você não é contra a aula? Eu não. Se o professor sabe dar aula, partimos da aula. Temos que dar segurança, cuidar dos professores. Então vamos ver alguns projetos de criança. Primeiro projeto, se o meu amigo Daniel puser, é o projeto do brinquedo. Chegou-nos vamos imaginar um nome, Guilherme. Chegou junto do cuidador, do tutor, e disse, olha, o meu avô é catador de lixo. Ele não consegue vender CD-ROM, Tetapac, já ninguém quer comprar. Então eu lembrei-me, como o âncora não recebe dinheiro de ninguém, o âncora não recebe nem do Estado nem do município. Por que é que nós não aproveitamos isso e fazemos brinquedos? O que nós fizemos, comunicámos-nos com uma empresa de brinquedos, que detém o saber de fazer brinquedo, fomos pegar os materiais para reciclar e montou-se um projeto de fabrico de brinquedo. Vamos ver um bocadinho desse projeto. Este jovem era considerado desmotivado, desinteressado. Pode pôr mais baixinho, Daniel, mais baixinho. Era considerado perdido. Ele fez um protótipo de brinquedo e disse, constituiu uma equipe e disse, vamos trabalhar. Fez uma memória descritiva, aprendeu a pontuar e a escrever como deveria ser, reuniu os materiais, criou um mapa de tarefas e começou o trabalho de equipe. Olhai o que eles estão a fazer. No roteiro de pesquisa e no roteiro de ação estão medições, comparações, corte, psicomotricidade fina, física das roldanas. Eles sabem seguir instruções, fazem medições, rigor no trabalho, os encaixes, tudo. Seguir instruções. Aqui é o controle de qualidade. Quando havia algum brinquedo que não funcionasse, voltava para trás. E os professores estão lá, são indispensáveis, mas não para dar aula. Estão lá para acompanhar processos de aprendizagem e avaliar. Então cá está, o final, ele faz os últimos pormenores. Então daqui nasceu uma microempresa de construção de brinquedos. Emancipação financeira. Vamos ver outro. Chegou-nos uma criança, podes preparar por favor, já viram que é Hermeto Pascoal a música, eles é que escolhem, eles não ouvem funk carioca nem sertanojo, eles ouvem sertanojo, porque aquilo é um nojo, eu ouço e vomito, eles ouvem boa música, até ouvem Bach, até ouvem Carlos Gomes,
Bom, vamos passar agora a outra. Pode ser uma menina, MC Sofia. Ouviram falar? Pois. Acho que diz MC Sofia. MC Sofia. A Sofia chegou xingando, batendo, cuspindo. Hoje foi a inauguração dos Jogos Olímpicos, cantar com a Carol Conká. É uma rapper. A tia e a mãe constituíram uma microempresa de espetáculos e ela já foi cantar por todo lugar. Vamos ver o que é que ela nos diz. Salve, manos e minas, eu sou a MC Sofia e vou falar um pouco da minha vida. Eu estou aqui na Coab Raposo Tavares. Sofia, menina, que é pura rima. Eu gosto de rap pra entrar no clima. Tô chegando, tô falando para os mano e para as mina, sempre com uma ideia positiva. Hey, ho, joga a mão pra cima. Hey, ho, joga a mão pra cima. Meu nome é Sofia, canto rap original. Joga a mão pra cima pra ficar legal. Do rap original, uso rap original. Joga a mão pra cima pra ficar legal. Através da minha rima fortaleço o movimento. Sofia tá na área com muito conhecimento. Eu tenho 8 anos e já mando bem na rima. Joga a mão pra cima pra ficar no clima. Joga a mão pra cima pra ficar no clima. Tenho 9 anos. Quando eu comecei, eu tinha 6 anos. E já faz 3 anos que eu canto. Sofia! Ela é uma artista, ela faz parte do grupo de produção de vídeo. Foi lá que nós descobrimos os talentos desta moça. Ela está lançada, vai ser uma grande artista, não só de rapa, porque de teatro também. Já agora, faz-me um favor, preparando uma que é Globo. Globo, diz Globo. É vaidade, é arrogância dizer isto, mas nós devolvemos àquelas crianças e jovens aquilo que lhes faltava, que era um projeto de vida. Um projeto de vida que se concretiza no desenvolvimento de um currículo subjetivo. Se ela vai ser rapper, ela precisa de aprofundar conhecimento no campo da música, no campo do texto que ela produz, no campo, e sobretudo na identidade. Há uma parte neste vídeo em que ela diz: eu tenho orgulho do meu nariz, do meu cabelo. É negritude afirmada na diversidade. Os gostos dela, crioulo, emicida, tudo boa música. Vamos ver outro caso. A Carolina. Esta jovem era uma jovem também muito desmotivada, ritalinada, como eu costumo brincar, estava no Ritalino. Ela veio para a Âncora, completamente fora, já estava... Até que um dia ela queria fazer um projeto de química, em que precisava de fazer uma experiência de química. Estão a ver que eu estou a apresentar diferentes tipos de projeto, poderia estar aqui dias a fio, tenho tanto documento, mas talvez este seja o último, há mais um ou outro, mas pronto, o tempo já está escasso. Esta jovem precisou de fazer uma experiência de química e de repente percebeu, com a tutora, que no Âncora não havia laboratório de química. E ela perguntou à tutora se poderia fazer um projeto para criar um laboratório de química. Ora, aqui temos um outro tipo de projeto. O que eu falei antes, um projeto de vida, partindo dos talentos, das vocações, dos dons de cada um e desenvolvendo-os ao máximo. Aí a aprendizagem é significativa, é integradora. Mas também há que considerar o projeto comunitário. Ou seja, aquilo que eu aprendo, o conhecimento que eu tenho, tem que ser partilhado. Tem que ser para a melhoria da vida de todos. Eu existo porque o outro existe. Eu não posso ser feliz se alguém é infeliz. Então ela quis fazer um projeto de comunidade, fazendo um laboratório para ficar ao serviço de toda a gente. O que é que ela fez? Construiu um roteiro de estudo, fez contactos para saber preços de materiais e para saber que materiais eram precisos, ela teve que aprender cisão de átomos, cisparidade das células, tabela periódica, tudo isso. Ou seja, conteúdos da grade curricular do ensino médio. E ela tinha 10 anos. Depois de inaugurar o projeto, quando ela fez esse projeto, havia 82 projetos ao mesmo tempo, em equipes, pequenas equipes.
no Âncora, 82. Muitos deles de melhoria da qualidade de vida do projeto das favelas. Por exemplo, acabamos com o lixo nas ruas, que era um problema de saúde pública, estamos a recuperar um córrego, etc. Criar microempresas, por exemplo, de criação de cisternas para recolha de água da chuva a partir das cisternas dos catadores, deu origem a uma microempresa. Por exemplo, produção de vídeo para mostrar como é que se trabalha no Âncora. Por exemplo, bom, tanta coisa, robótica, etc. E essa Carol foi tão grande o impacto que ela se apaixonou pela química e foi fazer um estágio numa faculdade em São Paulo, com 10 anos. Vamos ver o que aconteceu, Filipe. O saber esses conteúdos vem atender à necessidade de um projeto individual que parte de um sonho, de um desejo, de uma necessidade. Bom, a gente quer saber como é que funciona essa educação, esse ensino na prática, por isso a gente vai conversar aqui com a Carol, né, Carol? Carol tem 10 anos, você já fez? E já está há 3 anos estudando aqui, não é isso? Podemos sentar aqui para conversar? Vamos? Vem cá. Qual que é o seu projeto? O meu agora é criar um laboratório de química aqui no Âncora. Criar um laboratório de química? Aqui no Âncora. Aqui na escola? É? Por que você acha que tem que ter um laboratório de química aqui na escola? Porque tem muita gente que necessita de um laboratório para ciências, fazer experiência, do tipo, e não tem. Isso, e o material todo pro laboratório? Então, tá entrando as pesquisas de preço agora que a gente está fazendo sobre os equipamentos, quais são os equipamentos precisos. Para ajudar as crianças com os projetos, existe um mediador e um tutor. Eles organizam as ideias, criam um roteiro de estudos e fazem com que todos os conteúdos sejam estudados direitinho. Aqui está meio que o planejamento do projeto, que é o porquê você quer fazer o projeto, as etapas, parcerias, o mediador. Esse é o meu roteiro, aqui é o que eu tenho que fazer, o prazo, né? Ah, então esses são os livros que você tem que buscar. C é ciência, H é história e M é o quê? Matemática e P é português. Eu não gosto muito de português. É? Se não faz parte do meu projeto, eu estou aprendendo só sobre aquilo, aí tem o roteiro complementar. Aí ele pega um pouquinho de tudo. Entendi, não dá para escapar do português. Não. Tem que fazer. Esse grupo aqui, o que eles estão fazendo? Ela não gosta do português, mas tem que fazer. Existe uma grade curricular, existe um vestibular, e nós não podemos abstrair-nos disso. Então estes jovens, tal como aponta, vão ser os melhores alunos. Esta escola tem IDEB 10. É a primeira escola no Brasil. Não há um caso de indisciplina. Não tem catraca, nem câmara de vigilância foram desativadas. Os professores fazem férias quando precisam. Temos um jovem, a mulher estava em gravidez de risco, ele está há 4 meses em casa, ganha o seu salário, volta quando o filho nascer. Então, ali o que acontece é que nós trabalhamos não só com crianças, mas com toda a comunidade. Porque aquelas mães de 15 anos, de 14 anos, elas precisam de uma ajuda muito grande, porque os filhos vão sofrer imenso com uma gestação precoce e nós precisamos trabalhar com elas. Precisamos trabalhar com Maria da Penha, que está ali. Maria da Penha quem é? Ela, naquele momento, ela estava a dizer que estava a auxiliar o planejamento de um projeto. Estava a fazer mediação pedagógica. O que é que ela é? Pedagoga? A Maria da Penha foi uma das pessoas que nós encontramos no mapeamento de segunda camada, pessoas com potencial educador na comunidade. Maria da Penha nunca andou na escola. Nunca foi à escola. Nasceu no circo. Foi artista de circo. E quando já não servia para o circo, foi para a favela para morrer na miséria. Nós fomos pegar nela, já sabe ler. Mas mais do que isso, eu falei em comunidade. Os nossos valores, viram há pouco, incluem solidariedade. Um dia ela estava sentada na beira do circo, eu vi que ela estava com uma cara triste. E cheguei e perguntei: Penha, algum problema? Olha, pessoa Zé, estou preocupada com o Maicon. Lá é tudo Maicon em Washington. Aquilo é tudo. Eu disse: mas porquê é que estás preocupada com o Maicon? Não, agora é Cristiano Ronaldo, é uma festa. Eu perguntei:
até porque põe um problema, a gente chama cristiano, vem para aí 20, não? Eu perguntei, porquê é que estás triste? E ela respondeu com toda a candura daquela mulher, sabes, professor Zé, estou triste porque o Michael não sabe ler, tem 14 anos. Eu disse, porquê é que tu não aprendes? E ele disse que não precisa de saber ler e que ganha muito dinheiro com aquilo que faz. Bom, neste momento ele já não faz aquilo que fazia. Isto foi há 4 anos, ele hoje é finalista do ensino médio com nota 10. Mas naquele tempo ele fazia o que vós imaginais. Eu perguntei, mas porquê é que estás preocupada com esse Michael? E ela respondeu, sabe, professor, estou preocupada com o Michael e até queria ser tutora dele. Porquê? Porque foi o Michael e os irmãos do Michael quem matou o meu filho. Eu beijei-lhe as mãos. Oh, meus amigos, solidariedade não é uma palavrinha para se pôr num projeto, é para se fazer. E é através de um espírito solitário, como em Canudos nós tivemos com António Conselheiro, que nós podemos construir um Brasil da fraternidade através da escola. Através da escola. É esse convite que eu vos faço, porque o tempo está quase a acabar. Tenho tanta coisa ali para vos mostrar, mas fica para quando eu voltar, se quiserem que eu volte. Como eu vos disse, eu estou quase a sair disto. Eu tenho um último projeto para fazer, porque, como dizia Mahatma Gandhi, se é tu próprio a mudança que desejas para o mundo. E hoje eu sinto-me inútil, porque eu ando por aí, falo, mas não faço nada. Eu quero fazer. Eu tenho direito, antes de morrer, de aprender a morrer e fazer. Fazer. Se bem que eu estive 8 meses direto ali no âncora, 8 meses que eu tive quase sem sair de lá. Daqui por 3 ou 4 anos no máximo, antes dos 70, eu saio. Quem faz o Brasil é o brasileiro. E já há tanta gente que eu ajudei a fazer projetos, e se aqui também acontecer, no Vale do Paraíba, tudo bem, mais gente vai ser capaz. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre indicadores de boa qualidade de educação, para construir diretrizes de política pública. A minha pesquisa incide em mais de 200 projetos no Brasil. Estou num grupo de trabalho do MEC. E o que eu quero é, daqui por 3 a 4 anos, já me comprometi, vou para os Cafundós de Goiás, com 16 famílias, onde já tem 27 filhos, ou seja, muita catraiada para a gente ensinar, e eu vou para criar uma comunidade de aprendizagem. Sou o pedagogo, o patriarca, vou para lá. Vou para lá porque é um terreno que teve a indústria de cimento, matou tudo o que havia à volta, depois puseram lá o pasto intensivo, nem uma planta existe no Cerrado. Estamos agora a desobstruir as grotas para as primeiras chuvas do mês de setembro começarem a ter lugar onde ficar. Estamos a fazer permacultura e agrofloresta. Fui plantar lá umas coisinhas. Vou fazer uma bioconstrução simples e vou para lá. E, portanto, vou deixar-vos. Mas vós não ficareis órfãos, não é? Porque eu não sou pai. Eu apenas vim para dizer aos brasileiros que têm tudo o que precisam para fazer a nova educação do mundo. Só que o Brasil não sabe que tem a melhor educação do mundo. Tem os melhores professores universitários que eu conheci, os melhores projetos que eu já vi, e os piores também, claro, mas eu não falo dos piores. Então, eu faço-vos um convite. Se quiserem que eu volte, eu não volto sozinho. Volto pelo menos com mais uma arquiteta ambiental, um técnico de comunicação não violenta, um jovem que eu trouxe de Portugal, que foi meu aluno na universidade, para trabalhar no chão da escola em metodologia de trabalho de projeto. Trago-vos tudo o que é preciso para vos emancipar. O nosso objetivo é, em 2 ou 3 anos, fugirmos de vós e vós continuardes e ampliardes tudo o que é preciso ampliar. Escala. Escala. E, portanto, tenho também os pés muito bem assentos no chão. Eu sou taurino com ascendente em virgem, somos 2 taurinos, não é? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Não quero dizer nada, já estou a falar demais. Vou direto ao assunto. Convite. Se em São José, em Taubaté, por aí, até em Aparecida, Guará, etc., houver uma escola em cada lugar, pode ser do Senac, pode ser de onde for, onde haja pelo menos 3 pessoas, 3, que queiram fazer um pouquinho diferente para melhor, a partir daquilo que fazem, daquilo que são,
Nós valorizamos as pessoas naquilo que elas são e daquilo que elas sabem. Não jogamos fora o menino com a água do banho, não é? Nós aproveitamos as pessoas como elas são. Respeito por elas, cuidar delas, cuidar dos professores. Se houver 3 ou mais, se depois quiserem fazer uma rede de projetos que englobe todo o Vale do Paraíba, não é? Então eu volto com uma pequena equipe para estar aí uns 3 dias no início, depois trabalhamos na internet, depois trabalhamos mais uma imersão de uma semana e aí ficam livres de nós, porque quem vai continuar é a universidade. A proposta é juntar escola, 1, 2 ou 3, por município, mais de 3 por município eu não consigo, é muita coisa, eu sou muito responsável. Juntar as escolas com a universidade, com o poder público, as secretarias, que tem gente maravilhosa, e fazer no Vale do Paraíba uma nova construção social da aprendizagem que depois iremos exportar para o hemisfério norte. Agora é o contrário. Até hoje, tudo vem de lá. O Paulo Freire dizia: o professor brasileiro deve deixar de nortear, norte, a sua reflexão pedagógica, deve suliar, sul, a sua praxis. Isto está escrito na Pedagogia da Esperança. Eu descobri isso. E o convite vai ficar para o SENAC e para todos aqueles que aqui estão, que vêm de outros lugares. Uma melhor educação é possível, porque, meus amigos, se o modo como o professor trabalha não consegue ensinar todos, o professor pode continuar a trabalhar desse modo? Eu estou a pôr a questão no campo da ética, da deontologia profissional. Não pode. O que é que se tem de fazer? Cuidar da pessoa e reconfigurar as práticas. Mas não é isso que se tem feito. As pessoas continuam a pôr. A última era o ensino híbrido. Coisa horrorosa. Eu estive nos Estados Unidos e conheci o físico que criou o blended learning. Blended learning. Blended learning. Blended significa mistura. Learning é aprendizagem. Ele veio ao Brasil e transformaram a aprendizagem misturada em ensino híbrido. Exatamente o contrário. Ensino híbrido. E vendeu. Muitas faculdades compraram por milhões. E vão para a Finlândia. Fazer o quê na Finlândia? Não se aprende nada na Finlândia. Agora, se quiserem ir à Catalunha, vão aos colégios jesuítas da Catalunha, dos meus amigos jesuítas, que em setembro do ano passado acabaram com a aula, com a turma, com a série, com tudo. Nos colégios jesuítas da Catalunha não há aula. Jesuítas. Gente séria. Competente. Então, está quase na hora, não é? Então, meus amigos, estão com sorte que eu tenho de me ir embora, mas eu volto. Se vós quiserdes, vou deixar um sítio e um correio eletrónico. Eu falo em português, eu não digo site nem link, eu digo sítio e ligação. Não digo, bom, adiante. É porque nós estamos muito americanizados, é uma coisa horrorosa, uma coisa... Bom, eu estou a falar como europeu, já perceberam? Porque é que nós fizemos a União Europeia, pronto. E porque é que a Inglaterra saiu? Anglo-saxónicos são uma coisa... É gente boa, mas muito quadradinha, muito quadradinha. Adiante. Sou uma língua viperina. É que nós tivemos um problema sério, é que aquele primeiro que quis mudar foi o Anísio. E ele foi inspirado em Dewey, trouxe o pragmatismo norte-americano para o Brasil, e já não bastava o Benjamin Constant ter trazido o positivismo, ordem e progresso. O resultado é a desordem total e o progresso qual é? Então nós temos de trabalhar o quê? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, meus amigos, a Carta da Terra, os pilares da educação, e não andar para aí a fazer coisas que os americanos querem que a gente faça. Pronto. Sítio. Nesse sítio que eu vou dizer, podem baixar gratuitamente livros meus, tá bom? Eu só pus lá livros do Brasil já. Portugal eu não quero, aquela praga da ponte já me levou o tempo suficiente. Cá vai. O sítio chama-se Ecohabitare. Eco, de ecologia, habitare com H. Ecohabitare, a casa comum. .com.br. Ecohabitare.com.br. Como eu disse, tem uma ligação à biblioteca e tem livros meus para baixar em PDF.
Se houver em Campos, em Taubaté, em São José, em qualquer lugar, em Lorena, onde eu gastei tanto tempo para nada. É verdade, meus amigos. Trabalhar de graça, voluntariamente, viajando como um louco. Trabalhei com a Ana e com aquela gente boa. Mudou a prefeitura. Valha-me Deus, que Deus lhes perdoe. Então, pode ser que regresse Lorena, o herdeiro do grande governador de Lorena, não é? Enfim, vamos lá. O meu e-mail para quem for fazer trabalho. Quem não for, escusa de me mandar e-mail, porque para eu começar a trabalhar convosco, tem que me dizer o seguinte: temos 3 professores, 3 pessoas, temos uma secretaria que vai indicar quem vai acompanhar e temos uma universidade que está ligada a nós e que vai acompanhar-nos para ligar a teoria à prática. Quem mandar um e-mail dizendo já temos, manda-me também o PPP da escola e o regimento interno. O Senac está agora a construir, portanto pode mandar, a gente vai ver. Pronto. O meu e-mail, J. Pacheco. Tá? J. Pacheco. Ponto, um pontinho, 1951, 1951, arroba gmail.com. Para esses que me mandarem, já com a indicação da Secretaria, da Universidade e do grupo de trabalho que vai criar o projeto, eu mando muito mais coisas do que os livros. Com uma condição: ninguém sai desse projeto no mínimo de 3 anos. Ninguém. Pensai bem antes, porque é preciso alguma lealdade nisto. Alguma estabilidade. Nada pior do que estar... Eu tive uma experiência traumática lá em Brasília. Fui para o Jardim Botânico, tem lá uma escola. Tinha 10 pessoas, não eram 3, tinham 10 professores, com a Secretaria do Distrito Federal, o Júlio Gregório, que é um secretário maravilhoso, juntou-se ao projeto. Veio a UNB, com professores maravilhosos, a UNB, juntaram-se ao projeto. Trabalhei um ano inteiro, de graça, ali com eles. Em janeiro do ano seguinte, eu voltei para preparar o ano. Dos 10 professores, estava 9 tinham sido remanejados. Acabou o projeto. Foi um ano jogado fora. Então tem de haver alguma responsabilidade nisto, tá bom? Então, agradeço ao Senac. Infelizmente não vou poder ouvir mais perguntas, mas se me mandarem vir e voltar, eu volto. Então aí é que vai haver pergunta e coisas para aí para a gente fazer. Ok. Então vou contar uma historinha final. Pode ser? Querem uma historinha ou não querem uma historinha? Querem uma historinha? Pronto, já sabia que sim, mas eu pergunto. Cá vai. Professor ou manipulador, já perceberam? Eu estou a escolher a historinha. Pode ser aquela de ontem, eu contei uma ontem, no final, vocês ouviram, não ouviram, Filipe? Pode ser essa? Pronto, eu vou contar essa. É que a escola da Ponte, ainda é a Ponte, pronto, a Ponte, aquela coisa. A Ponte tinha uma característica, ela acolhia tudo que as outras escolas jogavam fora e fazia deles os melhores alunos do país. Síndrome de Down, paralisia cerebral, aquela coisa, surdez, ia tudo para lá, autismo, aluno que matava professor noutra escola, também ia para lá, aluno que estava no fundo da sala com Ritalina, aluno que não sabia ler aos 14 anos, ia tudo para lá para a escola. E um dia chegaram 2 quase ao mesmo tempo, um com 9 anos e um com 7. O de 9 anos ele fazia automutilação, foi expulso porque se cortava com lâminas, tesouras, facas, e ficava a ver o sangue a correr e ria, e as outras crianças ficavam impressionadas, foi expulso, foi para a nossa escola. Ele chegou, foi direto à cozinha para pegar uma faca, só que a solidariedade é algo da prática, e não o deixaram. Ele, revoltado, foi ao banheiro, urinou no cesto dos papéis. Estou aqui. No dia seguinte, havia uma assembleia de alunos, e o jovem estava lá no meio. E eles rodearam o jovem, porque o jovem não sabia estar numa assembleia, para ele não estar a perturbar, estava ali. E no princípio da assembleia, o Pedro levantou o braço e perguntou: eu posso falar? E a mesa da assembleia, crianças, fala Pedro. Ele disse: olha, eu só queria antes da agenda dizer o seguinte: nesta semana, um de nós urinou no cesto dos papéis. Ouviram bem? Eu vou repetir. Um de nós. Eu queria perguntar se há amigos que podem ajudar um de nós a não voltar a fazer isso. O moço olhava, ele sabia que toda a gente sabia que era ele, que ninguém fazia aquilo lá. E quando ele estava assim a olhar, e o Pedro perguntou: alguém quer ajudar um de nós a não voltar a fazer isso? Levantaram todos o braço e ele também.
estava integrado. Ele sabia que ninguém estava ali para o castigar, estava ali para o ajudar a ser gente. Nunca mais se cortou. Claro que depois meteu o pé da psiquiatria, meteu muita coisa. Bom, segundo caso, ele chegou, entretanto, um outro jovem com 7 anos, expulso aos 7 anos, um currículo já bem interessante. Ele foi expulso, eu fui ver o relatório, foi expulso porque mordeu a mão da professora, tirou-lhe um bocado de carne e cortou-lhe uma veia, a professora foi para o hospital e ele foi expulso. Para a ponte, claro. Expulso era para a ponte. Ele chegou, ele trazia a auréola de mordedor e andava, parecia aquele filme. Bom, aí andava atrás de toda a gente. Não, a carreira dele acabou em 2 ou 3 minutos. Aí, passados uns 10 minutos, eu perguntei, onde é que está aquele menino? Ele anda para aí. Não, professor, já está resolvido. Mas como é que foi? Pergunta ao André. Quem era o André? 1,80 m, 18 anos. Estava há meio ano na ponte, depois de ter posto um professor em estado de coma noutra escola. Partiu-lhe a cabeça, deu-lhe pontapés nas têmporas para matar o professor dentro da sala de aula. Só que os funcionários vieram e tiraram e tal. Esse André via-se muito bem, ele estava grande. André, vem cá, diga, professor. Então tu é que resolveste aquele problema? Professor, a gente aqui é solidário, eu vi que o moço andava lá, eu chamei, vem cá, se mandei-o sentar, claro, 1,80 m, o outro era pequenino, mandei-o sentar e disse, ouve lá, quando eu vim para cá, eu era um capeta, pior do que tu, eu não mordia, eu quase matei um professor, eu não tinha categoria nenhuma, eu não era, agora não. Eu expliquei-lhe, professor, que nós aqui temos responsabilidade, que somos pessoas, que nos ajudamos uns aos outros e que ele não poderia fazer aquilo. E então, professor, quando eu acabo de lhe explicar tudo direitinho, ele pega-me na mão para me morder. E tu, pau! Eu disse, ai Jesus, olhei à volta, tu não digas que bateste na criança. Não, fica entre nós, ok. E depois? Depois foi assim, ele tremeu um pouquinho, fez uma lagriminha, eu ajudei-o a secar a lágrima, ajeitei-lhe o cabelinho e perguntei, vamos ser amigos? E ele, vamos. Voltas a fazer isso? Não, está resolvido. Fiquei em paz. Tchau. É sensacional, é a terceira vez que eu participo de uma palestra do professor, né, José Pacheco, e para nós é fundamental termos essas referências. O trabalho educacional se enriquece no Senac, em qualquer instituição educacional, a partir dessas referências. Então, a participação de um evento, em um evento que tem José Pacheco dentro do Senac, é uma satisfação muito grande. Você veja a quantidade de pessoas do nosso grupo, né, que estava hoje aqui, realmente divulgar e trazer cada vez mais os funcionários, os participantes, os parceiros do Senac para dentro desta ideia, desta maneira nova de fazer educação profissional e fazê-la com responsabilidade, né? Acredito que o professor Pacheco é uma referência para nós, né? Ele é um mestre. Ele criou um projeto incrível que foi a Escola da Ponte. Para mim, especialmente, ele fala da cocriação, né? O cocriar é fundamental hoje quando a gente pensa em educação, né? Outra questão que para mim é bastante fundamental é a questão de ensinar com e não ensinar para, né? Essa questão, esse senso de comunidade, de pertencimento hoje, ele é fundamental para quando a gente trata de educação, né? Eu acredito que a gente não pode mais enxergar a educação sem enxergar a escola inserida numa comunidade, né? Fazendo parte, se relacionando com a comunidade. A presença do professor Pacheco hoje foi sensacional, né? Uma vez, principalmente no momento em que a instituição do Senac vive, estamos falando em educação no futuro, falando de projeto Pontes, né, onde o próprio professor é o idealizador, falando de projeto político-pedagógico. Então, com certeza, todo esse aprendizado que nós tivemos hoje vem ao encontro do que nós estamos dialogando com as equipes nas unidades operacionais. Hoje a gente recebeu o professor José Pacheco aqui e a gente extrapolou as barreiras físicas, né, do Centro Universitário Senac Campos do Jordão, porque interessante é envolver todas as pessoas possíveis. Então a gente envolveu todos os funcionários, desde a área administrativa até a área educacional, e também convidamos outras unidades do Vale, como Taubaté, São José dos Campos, Guará,
e também a gente convidou as diretoras das escolas de educação básica do ensino público aqui de Campos do Jordão, e também a secretária de Educação estava presente. Acho que isso vem muito de acordo com o que a gente já vem trabalhando no Senac há alguns anos, com o Projeto Pontes, agora com a Educação no Futuro. Então esse foi o grande intuito de trazer aqui para o Centro Universitário Senac Campos do Jordão o professor José Pacheco. Foi um momento muito especial a presença dele aqui, né? A gente conseguiu trazê-lo. O Senac hoje tem vivenciado um momento na educação muito importante, né? Primeiro, a construção do projeto político-pedagógico, que todas as unidades têm vivenciado. Depois, a questão da educação no futuro, né? Pensar a educação do futuro. E a questão do projeto Pontes, também, que é um projeto que está sendo incluído em todas as unidades do Senac. Então, a presença dele aqui hoje vem para concretizar um pouquinho disso tudo que a gente tem vivenciado e poder contribuir um pouquinho mais. Como que o projeto contribui na questão da autonomia, né, que o aluno pode ter referente aos trabalhos, aos projetos que eles vão desenvolver ao longo dos cursos, e contribui também para a ação dos docentes, enxergar esse processo da educação dessa forma, dando essa autonomia para o aluno, contribuindo com ele também, sendo um mediador. A escola que eu ajudei a fazer há 40 anos lá em Portugal, ela foi inspiradora de muitos projetos por todo o mundo. No Brasil, como é inevitável, por ser a mesma língua, foi bem fácil a entrada. E hoje não há réplicas ou imitações da Escola da Ponte, porque ela é portuguesa, é europeia, não tem nada a ver com o Brasil. Mas há muitos educadores e muitas instituições, como é o caso do Senac, que aproveitam muito daquilo que a Ponte inaugurou para tentar melhorar a educação e a vida das pessoas. Então eu tenho andado por aí acompanhando muitas dessa gente que está a construir aquilo que eu chamo de educação do futuro já no presente. A Ponte não é uma escola apenas, ela é um protótipo de uma comunidade de aprendizagem. E eu tenho como intenção ajudar a criar protótipos de comunidade de aprendizagem que possam mostrar a possibilidade de todos aprenderem a serem felizes, que hoje as escolas não conseguem, não é? Eu estou sexagenário, não é? E quase septagenário, e com vontade de parar. Eu tenho para mim que a pouca influência que eu possa ter tido, ela só pode ser benéfica e útil se os brasileiros perceberem que são eles que têm de fazer essa nova escola, essa nova educação. E o que eu espero é que realmente sejam sensíveis ao que eu falo e que não dependam nunca de mim e que façam aquilo que o Brasil tem como projeto de nação, de povo, que é mostrar ao mundo uma nova educação, uma nova visão de sociedade, de pessoa humana, uma nova prática, partindo do cuidar dos professores. Se nós cuidarmos deles, e isto levar-nos-ia muito longe na definição do que é o cuidar, se os professores, a partir desse cuidado, assumirem um compromisso ético com o seu tempo e com os jovens, vão perceber que têm de agir não apenas dentro da escola, mas numa comunidade. Escolas são pessoas, não são edifícios. E essa influência que eu possa realmente ter feito sentir no Brasil é muito menos do que aquilo que eu tenho recebido. Os meus colegas europeus perguntam porque é que eu estou aqui no Brasil, se eu tenho lá, enfim, a fama e tal. Eu digo que é aqui que eu estou a aprender. E os brasileiros devem conhecer o seu espólio educacional, que não é só feito de Paulo Freire, tem muito mais gente, que mostra realmente que a educação tem outros caminhos. E se Campos do Jordão quiser percorrê-los, certamente que vai prosperar, que vai desenvolver um novo modelo social, desenvolvimento social sustentável, e que vai fazer jus aos contributos que a Ponte há 40 anos resolveu entregar ao mundo.